Olá a todos. É bom vê-los em meu canal. A história que vou contar a vocês hoje é pura, verdadeira, cruel e gentil. É verdade que todas as coisas ruins que acontecem na vida acontecem por uma razão. Dizem que podemos apreciar as coisas boas. As coisas quando elas acontecem conosco. Espero que você goste dessa história. Desejo a vocês uma experiência agradável de visualização. Tendo trabalhado em um turno interminável, aparentemente interminável em uma clínica da cidade, Jack ansiava por um longo sono, suas pernas zumbiam, sua cabeça recusava-se a aceitar qualquer nova informação. Eu não esperava um delicioso jantar quente de uma esposa carinhosa. Afinal, N assumiu seu turno com uma agenda lotada. O casal raramente se encontrava em casa com mais frequência dentro das paredes da clínica, que por muito tempo se tornou sua casa. Ela sempre foi cheia de paixão. Casais fortes se separaram, novos relacionamentos foram construídos, dramas se desenrolaram e paixões fervilharam. Muitos dos colegas de Jack se casaram após um caso em uma instituição médica. Ele mesmo conheceu sua futura esposa enquanto ainda estava na faculdade de medicina. Parecia que o destino os havia unido. Porque Jack e Anne estavam muito conscientes de suas aspirações profissionais e não interferiam na carreira um do outro. A filha deles, Lauren, nasceu quando a mulher tinha quase 32 anos. Dominou sua especialidade e depois se dedicou à família. E ela deu ao marido a oportunidade de se realizar como traumatologista. A menina frequentou um jardim de infância infantil, profissionais de saúde, clínicas, e os pais que há muito temiam se separar de suas famílias podiam visitar seu amado filho a qualquer momento. Jack adorava sua filha. Desde a infância, a menina esteve rodeada de pessoas de boa educação, amigos, mães e pais, e cresceu curiosa e mimada com atenção. A educação médica deu à esposa uma ideia de todas as sutilezas do nascimento de uma nova vida. Mas ele mesmo considerou o nascimento de sua filha um milagre, não importa o que ela alcançou no campo profissional. A existência de Lauren foi sua principal conquista. Na manhã seguinte, Jack foi deixado em casa sozinho com sua filha. E não funcionou. Não havia necessidade de chamar uma babá. Os pais tentaram dedicar o fim de semana à menina e mostrar-lhe seu amor. O próprio pai queria brincar com Laura e sugeriu um passeio no parque da cidade. O tempo estava bom com o calor da primavera. Jack e a filha vestiram paletós leves, chapéu, tênis e saíram de casa. E vamos andar nos carrosséis, a menina não parou o tempo todo. Claro, querida, para quem gosta, respondeu ela, olhando para a filha com um sorriso nos cabelos macios. Vamos alimentar os esquilos? Ele perguntou excitado. Se eles vierem até nós. Laura sabia da correria dos pais e não reclamava, pois eles sempre procuravam estar presentes durante o plantão no posto, visitavam-na várias vezes ao dia e davam-lhe doces. Nos fins de semana, a família certamente organizava viagens a lugares interessantes para entreter a filha e não deixá-la sozinha. A menina correu muito tempo com outras crianças em sua própria grama verde, brincando de recuperar o atraso. Então Jack comprou uma pipa para ela e juntos tentaram domar a crina do vento de abril. Depois de umas férias ativas, comiam gelado à beira do lago e alimentavam os bravos patos, que não tinham medo de colocar o seu amado traseiro perto das pessoas. Ela considerava um modelo e muitas vezes tentava repeti-lo até nos mais pequenos coisas. Ela tinha um orgulho imenso de sua profissão, da gentileza com que interagia com seus pacientes no jardim de infância. O bebê se gabava sem parar na frente de outras crianças, apesar de cada uma delas ser filha de uma família de médicos. Que bom que eu tenho pai, estendeu as mãos para o pai, beijou-o na bochecha. E Jim e Cassandra, do meu grupo, cresceram sem pais. É muito triste. Jack se emocionou com tanta fofura. E eu te amo, minha estrelinha, você é o que temos de mais precioso com minha mãe. Lauren sonhava em crescer o quanto antes e também se tornar médica, ajudando as pessoas a serem bruxas. Ela acreditava que era com seus poderes mágicos que seus pais podiam curar doenças e fazer os outros felizes, permitindo que voltassem para casa mais cedo.
Jack observou com uma sombra de tristeza como sua filha sociável facilmente conhecia outras crianças e sorria despreocupadamente a cada descoberta. Nesses momentos, ele involuntariamente voltou às memórias de sua infância. Ele relembrou como ele mesmo se divertia aos 6 anos, pelo que recebia repreensões dos pais. Ele não podia se gabar de ter crescido em um ambiente de descuido e cuidado. Em vez disso, ele teve que superar muitas dificuldades. E às vezes Jack ficava muito doente. Valeu a pena mergulhar muito fundo nas memórias. Mas para isso, o homem tinha boas razões. Correndo em sua direção, Lori trouxe seu pai, que estava pensando em si mesma, de volta à realidade. Pai, você está aqui. A garota se aproximou de seu rosto. Você comeu? Ansiedade perceptível em olhos grandes, sim? Sim, querida. Eu só me pergunto o que é isso? Posso comprar um refrigerante doce? Eu quero ir eu mesmo. Confia em mim. A menina estendeu a mão com confiança, esperando que o pai concordasse e uma pequena nota caísse em sua palma. Jack olhou em volta, viu a loja mais próxima e pensou a respeito. A mercearia ficava do outro lado da rua. Perto está uma zebra com tinta fresca. Sim, e Lori estava familiarizada com as regras da estrada e sempre agia deliberadamente. A menina sabia contar dinheiro, não tendo medo de se comunicar com estranhos e contar o troco. Em momentos como aquele, Lori parecia extraordinariamente importante. Percebendo que ela lidava com assuntos adultos e voltava de cabeça erguida. Você pode, apenas tome cuidado na frente da estrada e pare com cuidado e olhe ao redor. Entendido? Sim. Você sabe que eu posso fazer isso. O homem observou com um sorriso enquanto a filha alegre caminhava solenemente em direção à faixa de pedestres e atravessava com sucesso para o outro lado da rua. Naquele momento, o telefone em seu bolso interrompeu, anunciando chamadas recebidas, e Jack se distraiu. Afinal, eu entendo que somos melhores amigos, mas você não liga para sua esposa tanto quanto eu? Ele riu quando ouviu as reclamações de seu amigo no telefone. Sim, é tão louco. Estou surpreso por não terem tirado você do seu dia de folga. Na verdade, estou no caso. Por alguns minutos, a atenção de Jack foi desviada pela conversa de um amigo. Ela voltou para a loja, imaginando como seu filho estaria lá. Era difícil para um homem suportar quando seu filho, que costumava depender dele para tudo, lentamente se afastava, ganhando independência e vontade de enfrentar algo para o deleite de seus pais. Ele aprovava a cada novo empreendimento de sua filha, mas estava lá para ajudar a completar ou corrigir o que havia sido iniciado. Parecia a Jack que em algumas situações era muito cedo para dar margem de manobra a Lauren, e às vezes ele simplesmente resistia, com medo de se tornar inútil para a filha. Eu sabia que todos os pais devem passar por esse estágio. Mas não ficou mais fácil. Naquele exato momento, Laurie estava andando pelas vitrines. Um minimercado se eleva acima dele com um grande número de produtos diversos. A menina não se orientou imediatamente nos labirintos da loja, mas logo, com um sorriso malicioso, foi até o caixa e ficou na fila dos adultos. À sua frente, entre os que esperavam, estava um velho com roupas bastante compreensíveis. Mesmo neste tempo quente. Ele estava vestindo um velho casaco de pele de carneiro e um boné com protetores de orelha. A garota estremeceu com o odor desagradável que emanava do homem, decidindo que ele era um sem-teto. Quando um jovem caixa olhou para ele com olhar cansado e abriu a mercadoria com olhar de nojo, o homem percebeu com horror que não havia dinheiro em seu bolso. Como você irá pagar? O vendedor perguntou impaciente, olhando para a fila que se formava atrás. Sinto muito, amor. Não consigo encontrar o dinheiro, deixei cair ou o quê? Ele respondeu com um olhar culpado. Sim, claro. Eu sei o que você vai fazer aqui. Você decide pressionar pena, como se tivesse perdido dinheiro, mas eu te perdoo. Eu dou a compra como um presente. Se não há nada para pagar, vá, zangado, ela retrucou. Menina, querida, o homem confuso não desistiu, eu tenho dinheiro? Espera um minuto.
O morador de rua começou a mexer nos bolsos e colocou o conteúdo dos bolsos no balcão. Todo tipo de lixo. Salve-o agora. Os produtos de outros compradores também são colocados aqui. Você acha que eles vão beber alguma coisa depois disso? O caixa ficou novamente indignado e já olhou para trás, em busca do vigilante de plantão daquele turno. Repito, pague ou não atrase a fila. Vamos morar lá, respondeu alguém atrás, apoiando a garota. Laurie se encolheu com o grito alto do caixa, que claramente decidiu descontar sua raiva no infeliz. Ele estava tão chateado que quase começou a chorar. Sua voz tremeu da última vez que discutiu com a garota. Ficou claro que ele não estava jogando e fingindo que não havia dinheiro. Para Laurie, que não ouviu uma ligação alta de seus pais. Tal atitude para com uma pessoa idosa parecia inexplicável. O comportamento rude da jovem o atingiu, e o vagabundo se arrependeu às lágrimas. O guarda, que chegou a tempo do aceno do caixa, puxou o vagabundo para o lado e começou a indagá-lo. Laurie, incapaz de suportar a injustiça, decidiu que precisava de ajuda urgente. Ela largou a garrafa de refrigerante e saiu correndo da loja à procura do pai. Jack era um herói todo-poderoso para ela. Ele certamente arranjou tudo e não permitirá que ninguém ofenda aquele pobre sujeito. Laurie encontrou o pai sorrindo enquanto enfiava o telefone no bolso da jaqueta. Depois de terminar a conversa com Victor. Pai, vem comigo, aí a tia ofende o avô, todos xingam, mas ele perdeu dinheiro. Ajudem-no. A menina puxou desesperadamente a mão do pai em direção à estrada, temendo não chegar a tempo. Eu tinha medo de deixá-lo sozinho com aquelas pessoas desagradáveis. Jack finalmente conseguiu uma resposta clara de sua filha sobre a situação na loja de conveniência. Ele percebeu o que havia acontecido e decidiu ajudar o sem-teto. No momento em que entraram na loja, o estranho já estava em prantos, afugentado pela equipe maldosa. Olá, Jack voltou-se para o guarda de uniforme preto, vou pagar a compra deste homem. Apenas deixe-o em paz, por favor. De quem você precisa mais? Ele rebateu, obviamente insatisfeito com o fato de alguém defender os indefesos. Pelo que entendi, este homem não roubou nada e, portanto, você não tem o direito de prendê-lo. Ou devo entrar em contato com alguém da sua administração? Não é mais fácil para você descansar de novo e não desperdiçar energia com bobagens? O efeito que Jack esperava funcionou. Fique longe dos sem-teto. Ele pagou sua compra e também deu ao caixa uma barra de chocolate. Menina, não fique com raiva, não combina com você. Aqui está um deleite para uma pausa. O caixa ficou claramente satisfeito com a atenção de um estranho bem vestido. Mas ele deixou a última palavra. Por que você encoraja pessoas como ele? É claro que ele esperava um presente. O vagabundo saiu apressado da loja com suas modestas compras e sentou-se para descansar no banco mais próximo. O incidente o perturbou muito. O homem começou a comer a compra e beber água da garrafa. Afinal, foi para isso que ele foi à loja. Jack afundou cautelosamente na outra ponta do banco, com medo de ser expulso. Pelas feições enrugadas e emaciadas do rosto do andarilho, todos adivinharam que alguém há muito esquecido não tinha certeza de que era um sem-teto, mas sua aparência era extremamente desagradável, o que falava de uma vida difícil. Emocionada, Laurie ficou ao lado do pai, com o olhar fixo nele no estranho. Ele não entendeu por que o pai ficou ao lado dele, mas a visão do infeliz voltou a trazer uma desagradável sensação de queimação no peito. Ele vasculhou a memória, tentando lembrar de onde conhecia o vagabundo, mas não conseguiu. Precisa comprar mais alguma coisa? Ele perguntou baixinho, eu mesmo posso voltar lá. Você não tem que vê-los? Hoje é só azar. Mas você não merece ser tratado assim. Não, obrigado, disse o estranho, com a tua voz já fizeste bastante por mim. Os homens trocaram mais algumas frases, mas a conversa não foi bem. Jack não sabia se deveria ter continuado tentando e forçando o infeliz. Mas ele não tinha pressa de partir. Seu olhar caiu involuntariamente nas mãos enrugadas do estranho.
O rosto de Jack mudou abruptamente, fingindo perplexidade. Na mão esquerda do andarilho, todas as grandes cicatrizes roxas em forma de meia-lua são claramente visíveis. O homem estremeceu com a descoberta repentina. Agora ele sabia exatamente quem estava sentado a 1,5 metro dele. Além disso, ele sabia de onde tirou essa terrível cicatriz. Ele se cortou em um vidro enquanto pescava, há quase 30 anos. Jack não conseguiu dizer uma palavra. Tudo nadou diante dos meus olhos e parecia irreal. Como eles poderiam se encontrar assim? O destino é tão imprevisível. Os homens não sabiam como se comportar, como reagir. Afinal, havia uma filhinha impressionável por perto. Olhando para a familiar cicatriz visível de um morador de rua, ele se perdeu nas memórias de sua infância distante. Jack nasceu em uma família rica. Sua mãe não só se casou bem. O pai da mulher não é a última pessoa na cidade, ele mesmo arranjou uma festa para a filha e conseguiu casá-la com lucro. Nicole foi criada como uma companheira confiável e breve para uma pessoa de negócios. Ela tinha bom gosto, entendia de arte, sabia jogar conversa fora e não era burra. William não poderia ter encontrado uma esposa melhor. O pai de Jack era lembrado por ele como um homem de moral rígida. Ele não tolerou objeções. Nicole entendeu isso e não discutiu com o marido. E em troca ela viveu uma vida próspera e não conheceu necessidade. A mulher teve que aturar muitas esquisitices do marido, vivenciar uma atitude injusta, às vezes descuidada. Ele sabia que não valia a pena esperar por um amor de conto de fadas. Mas, apesar da natureza difícil de seu filho, William não a ofendeu. Ele apenas ensinou a família a viver de acordo com certas regras. E então os conflitos poderiam ser evitados. Filho, fique atento ao seu redor, alertou o pai de Jack, ajeitando a borboleta em seu pescoço. Os caras que você conhecer hoje serão seus companheiros ou até amigos no futuro. Sempre observe suas palavras. Pensar sobre o futuro. Está tudo bem, pai, não vou te decepcionar. Inteligente além de sua idade, Jack aos 6 anos de idade compareceu a muitos eventos sociais, conheceu pessoas importantes, aguentou seus sorrisos e apertos de mão falsos. O pai na alta sociedade se sentia como um peixe na água. E as crianças e sua mãe. Todo esse jogo de amizade com estranhos foi difícil. Nicole adorava roupas caras e sabia como chamar a atenção. Mas viver em um ambiente de engano e engano era muito difícil para ela. Ela esperava que o marido não privasse o filho da infância, e desse tempo para a infância e a loucura, sem envolvê-lo muito cedo nos negócios. Ela não sabia que William tinha grandes planos para ele e tentou não decepcioná-lo. O menino de cor podia imaginar seu futuro, estável, seguro, sério. Em apenas um momento, tudo se dissolveu como uma miragem. Ele pensou que seus pais sempre estariam lá. Mas uma manhã ele acordou em uma casa cheia de estranhos e mamãe e papai não estavam lá. Querida, desculpe, a babá sentou-se em frente a Jack, de 6 anos. Seus pais sofreram um acidente ontem à noite. Menino bonito. Eles não sobreviveram. Eles foram para o céu. Não pode ser. Você está brincando? O menino sonolento encarou a mulher, enxugando as lágrimas do rosto. A mamãe já está na sala de jantar, mas o papai não. Dói, eu entendo. Mas agora você é um órfão? Não, Holly, não é verdade. A criança quebrou. Não cabia em sua cabeça que seus pais pudessem simplesmente buscá-lo e desaparecer, deixá-lo em paz. Foi a primeira vez que esteve tão perto da morte, nunca tinha visto um morto. Toda a racionalidade se foi. Jack não podia acreditar. Ele agarrou as mangas da camisa e quebrou a voz. Numerosas pessoas reunidas balançaram a cabeça com pena e Jack não conseguiu mais distinguir seus rostos. Esqueceu-se das boas maneiras que lhe haviam ensinado. Tudo o que ele queria era um abraço de mãe e a voz de seu pai. Jack se lembrava agora do dia difícil do funeral de seus pais em sua casa grande, cheia de pessoas com rostos ofendidos. Havia um cheiro de perfume caro de vários convidados. Os retratos de pai e mãe são flores vivas, que foram espalhadas pela casa.
Jack, você ainda não esqueceu aquela terrível sensação de saudade e medo, que o acompanhou por muito tempo. Quem estará lá agora? Quem é responsável por isso? E o futuro para o qual seu pai o preparou? Jack, de 6 anos, foi deixado completamente sozinho em um vasto mundo incompreensível. Ele não tinha parentes próximos, e os distantes não vieram buscá-lo e assumiram as funções do filho alheio, decidindo transferi-lo aos cuidados do Estado. As crianças foram ameaçadas de morte em um orfanato. É incrível como o destino pode ser cruel às vezes. Restava apenas aceitar e esperar por uma nova rodada, que poderia mudar tudo radicalmente. Por um tempo, Jack esteve entre os órfãos abandonados. Ele teve que tentar a vida em um dos orfanatos. Aqueles meses que passou entre os filhos de pais disfuncionais pareciam um inferno para ele. Ele foi criado por um pai rigoroso, mas justo, que nunca usou palavrões ou falou desrespeitosamente sobre sua esposa. E uma vez em um ambiente onde as crianças desde cedo sabiam xingar, roubar e escapar impunes de um assassinato, Jack estava pronto para enlouquecer. Ele não sabia se comunicar com os outros, como se defender, como se comportar para não levar novamente uma porção de golpes dos valentões locais. A babá trabalhou com Jack até o fim, ajudando o menino a encontrar uma nova família. Ela estava sempre lá, confortando a criança assustada, sabendo onde ele estava. Crianças que nasceram em condições infernais tiveram mais facilidade para se ajustar do que aquelas que foram criadas com amor por seus pais. E com respeito. O que vai acontecer comigo? Não quero morar ali, são crianças mais, gritou o menino, perdendo toda a coragem, brigam e mordem. Ninguém é amigo de ninguém. Os professores não ouvem. Eles sabem que me ofendem, mas não intercedem. Eu quero ver meu pai. Ele tem que me proteger. Seu tio está lutando por você, disse a mulher, abraçando o pequeno Jack, o amigo do seu pai está tentando adotá-lo. E eu o ajudo. Falta pouco, seja paciente. Você terá uma nova família. Raramente aparecendo na casa de William durante sua vida, Peter não tinha muita riqueza e não podia se gabar de uma educação de prestígio ou contatos úteis. Os homens raramente se viam. Jack nem o reconheceu quando se conheceram. Sem entender por quê, de todos os amigos de seu pai, foi esse desconhecido quem decidiu levá-lo embora. Foi preciso muito esforço para Peter conseguir a custódia. O homem visitou o menino para que ele se acostumasse com ele e tivesse um adulto de confiança por perto. Você pode não se lembrar de mim, mas eu vi você muito jovem, ele sorriu gentilmente, sentando-se a certa distância de Jack, que o olhava com curiosidade. Peter não quis perguntar como o menino estava se dando com outros órfãos, lembrando-o mais uma vez de uma nova vida difícil. Ele queria conquistar o menino para si, lembrá-lo do passado calmo, dar-lhe confiança no futuro. Você esteve conosco, confirmou o pequeno Zenia. Ele já sabia que esse cara queria adotá-lo. E ele mal podia esperar para morar em uma casa separada novamente e ter seu próprio quarto. Ele queria ter pelo menos alguém em quem pudesse confiar como mamãe e papai antigamente. A quem você pode recorrer mesmo com pedidos insignificantes. E você saberá que será ouvido. Após uma longa confusão com documentos e um longo relacionamento, Peter finalmente trouxe Jack para casa. Ele e sua esposa Irma sonharam com seu filho por muitos anos, mas Deus os limitou nisso. Eles viveram alma a alma, resignados com seu problema, mas não perderam a esperança. Eles sabiam que seriam bons pais e que poderiam fazer Jack feliz, como ele os fez. Vamos, seja mais ousado, disse Irma ao menino ao encontrá-lo na varanda. Ele imediatamente gostou. A mulher era baixa em estatura com uma trança grossa e com olhos existentes. A princípio, Jack teve medo de que essas pessoas simpáticas, que o receberam com tanto carinho, se tornassem rígidas. Mas isso não aconteceu. Peter e Irma eram moderados em medidas educacionais, mas as crianças adoravam pregar peças. Ela não queria ir longe demais e decepcionar os pais adotivos. Coma com calma, não se apresse, disse a mulher, acariciando o assustado Jack através de seu cabelo curto. O menino se comportou um pouco descontroladamente. Ele estava constantemente alerta.
acostumado com o abrigo tendo que se defender. A deliciosa comida foi removida em nenhum momento. Alguns aguentaram e compartilharam com os hooligans de bom grado, e Jack imediatamente enfiou as guloseimas na boca inteira. Irma foi uma mãe maravilhosa para o menino. Afetuoso. Generoso, condescendente. Mesmo que fossem pobres. Ela frequentemente lembrava a Jack de sua própria mãe, sempre pronta para protegê-lo da raiva de William às vezes. Mas ele se sentia mais atraído por Peter, cujo caráter era totalmente oposto ao de seu pai. Com ela, o menino poderia se divertir o quanto quisesse. O homem nunca foi contra a sua companhia, levava-o consigo em pequenas viagens para o trabalho, ensinava-lhe a pescar, a tratar da casa. Como dar troco aos agressores para serem desrespeitosos. Como ser o primeiro a falar com uma garota. Jack não hesitou em correr para seu pai adotivo e contar-lhe todas as suas vitórias ou derrotas. Ele compartilhou tudo o que estava em seu coração. Por 10 anos, Xenia viveu com os cônjuges de Greenby como um filho amado, de quem seus pais adotivos gostavam de todo o coração e alma. Como você saiu? Disse Irma, abraçando o filho de 16 anos e envergonhando-a com um beijo na bochecha no meio da rua. Em breve você alcançará seu pai. Você já está olhando para sua namorada, mas não me conta. Todas sussurram para ele como garotas em um baile. Bem, mãe, o cara corou, tentando traduzir o assunto e lembrou de algum tipo de bobagem. Irma e Peter deram a Jack todo o seu amor e carinho. E então ele se sentiu alegremente necessário. E o mais importante, mais uma vez senti estabilidade no meu futuro. Apaixonado pela medicina, sonha em ser um excelente médico e tratar gratuitamente os pais dos colegas. Graças à sua renda e reputação. Prepare-se, filho. Seu pai deu um tapinha em seu ombro, expressando seu apoio. Claro, vamos encontrar o dinheiro. Apenas não desista. Vai ser difícil, mas vamos passar por isso, certo? Claro, pai, não vou te decepcionar. Eu não vou recuar. Você sabe, o garoto disse acaloradamente. Nesse período despreocupado da vida. Xenia achava que tinha muitos pensamentos na cabeça, porque queria tudo de uma vez. Sonhava tanto em crescer, aprender, começar a trabalhar, para não ficar no pescoço dos pais, que se esforçavam para apoiá-lo em tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele queria desesperadamente se divertir com os amigos, aprender com as garotas, namorar e beijar. Jack se encontrou todos os dias com um sorriso e inspiração, aproximando-se de seu sonho acalentado. Só agora a súbita doença de Irma amorteceu seu ardor. Isso foi repetido novamente. Sua mãe o escapa. A esposa dele tem câncer. O terceiro estágio, disse o oncologista em voz monótona à metade masculina da família Greenby. Isso não é verdade, respondeu Pavel. Era a primeira vez que Jack via seu padrasto tão confuso e quebrado. Ela queria abraçá-lo, confortá-lo, assegurar-lhe que tudo seria curado, que o mal poderia ser superado. Nem tudo é ruim, mas esteja preparado. O tratamento será longo e difícil. Você terá que aceitar que sua esposa e mãe podem se tornar uma pessoa que você não conhece. Ela pode recusar o tratamento, ela vai te atacar e te amaldiçoar. Isso acontece com bastante frequência. Você deve ser persistente e não desistir mesmo quando não tiver forças para lutar. A família recebeu muito mal a notícia traumática. Irma era muito branda e vulnerável para um diagnóstico tão cruel. O clima era tenso em casa. A princípio, todos sorriram uns para os outros, aplaudindo. Eles prometeram que as coisas mudariam em breve. Mas quanto mais o tempo passava, mais desapontada ela se sentia. Todos tinham medo de falar alto para perder a fé. A mulher chorava muito, não tinha mais forças para chorar, mas não conseguia parar. O tratamento requer energia. Peter concordou em trabalhar horas extras em sua empresa. Ele assumiu as responsabilidades de outras pessoas. Jack estudou muito na escola, tentando não causar preocupações desnecessárias aos pais. Ele cuidava de todas as tarefas domésticas. Mãe divertida. O mais difícil era ficar sozinha com uma mãe doente.
O cara estava com raiva de si mesmo porque não tinha idade, por não ter sido contratado, por não poder aliviar a carga e por se considerar um inútil. Não se culpe, disse Irma, abraçando o filho enquanto ele se sentava em sua cama. Jack não suportou seu olhar. Mãe, com certeza você vai consertar tudo, eu prometo. Você deveria ver como me formei no ensino médio e entrei no ensino médio. Ainda não consegui nada. Aguarde, por favor. Ela sussurrou, sua garganta apertada com lágrimas. Passou o tempo. Peter trabalhou incansavelmente por exaustão. O homem mal arrastava os pés. Mas ele era bem pago pelos turnos extras. Ele ficava feliz mesmo que o mensageiro trabalhasse, muitas vezes entregando alguns papéis aos sócios a pedido de seus superiores. Em casa ficou mais fácil respirar. Irma se divertiu muito recebendo o tratamento necessário. Embora ele ainda estivesse preocupado que algo saísse de todo esse desperdício louco de dinheiro e palavras de conforto, entes queridos e médicos. Minha querida, sussurrou-lhe o marido, voltando do trabalho, vai dar tudo certo. Você vai ver que somos pessoas felizes. Nosso filho é inteligente e obediente. As autoridades me agradecem e vamos derrotar sua infecção. Eu mal posso acreditar, Peter, Irma respondeu fracamente. Mas há esperança. No final, as previsões não são ruins. Na última reunião com os médicos, notou-se melhora, embora tenha sido recomendado não interromper os procedimentos, caso contrário, essa infecção voltaria em uma escala inesperada. Jack via cada vez mais sorrisos nos rostos de seus pais e se alegrava em silêncio, pensando que tudo voltou ao normal. Às vezes, ele até conseguia tirar a mãe da cama para passear. Adorava seu pátio aconchegante, o cheiro da grama, o canto dos pássaros. E o menino queria doar aqueles poucos novos momentos de alegria, para mostrar que ainda pode aproveitar o que lhe é querido despreocupadamente. Peter, geralmente quieto agora, voltou dos gabinetes de luta e estava andando pelas salas nervosamente na tentativa de se acalmar. A família alarmada não se atreveu a perguntar o que havia acontecido, esperando que ele mesmo contasse tudo. Irma estava exausta, vendo o homem bufar, e ainda não aguentou. Pedro. Então o que aconteceu? Você está nervoso, não consigo olhar para você. Todos navegaram, murmurou ele, sem olhar para a família, nossa empresa está afundando. Hoje veio a auditoria fiscal. Eles reviraram o escritório, reviraram toda a documentação da caixa, apreenderam todos os computadores. Ele irá procurar por violações. Tudo parece ser sério. Eu ainda não participei disso. Está tudo tão ruim, Jack entrou na conversa, ainda sem entender muito bem do que seu pai tem tanto medo. Peter não respondeu imediatamente. Ele parecia ter se perdido pensando em alguma coisa. Sua esposa e filho esperaram silenciosamente por uma resposta, tentando olhar para o homem. Em todos os escritórios existem violações, mesmo as pequenas, mas se você se aprofundar, tudo virá à tona. A julgar pela cara do nosso chefe, ele tem algo a temer. Verificações e procedimentos podem levar muito tempo e não temos tempo. Ele olhou sério para Irma, que entendeu que isso poderia ameaçá-los. Amanhã vou saber como é catastrófica a situação e parece que vou procurar outro emprego. No resto do dia, a família não conversou muito. Todos mergulharam em pensamentos pesados, imaginando o resultado mais terrível. Jack, novamente ansioso para fazer algo, de alguma forma muda a situação. Mostre-se de forma a tirar a família da crise. O menino sonhava em restaurar a saúde de sua mãe. Será, e o resto se seguirá. Mas Peter não apareceu para trabalhar no dia seguinte. A família Greenby foi acordada por uma forte batida na porta e uma forte exigência dos policiais para comparecer perante ele sob a acusação de grande fraude fiscal. O homem não entendeu imediatamente que era sobre ele. Foi arruinado imediatamente. Valeu a pena abrir a porta da frente. Jack correu para a frente, mas foi contido. Peter, o que está acontecendo? Irma, assustada, pulou da cama e mancou até o corredor, agarrada à parede.
Pedro foi levado à delegacia na presença de pessoas queridas e vizinhos curiosos, que de imediato aceitaram todas as fofocas sobre o suposto pai de família exemplar, sobre a fraude financeira de uma grande empresa. A mídia percebeu imediatamente. A notícia espalhou-se por todos os canais locais, jornais e redes sociais, onde qualquer um podia manifestar a sua indignação, cabendo a Pedro as últimas palavras. Essas pessoas nem conheciam o homem. Eles precisavam de um bode expiatório, assim como a administração da empresa. A escala do escândalo foi tão grande que logo foi comentado fora da cidade. O incidente não poderia deixar de afetar o estado de Irma, que quase desmaiou quando o marido foi retirado de casa algemado e sem cerimônia. Jack não foi à escola, chamou uma ambulância e ficou sentado no quarto da mãe até recobrar o juízo. Onde está o pai? Quais são as novidades? Ela perguntou, mal abrindo os olhos. Eu não sei ainda. Mãe, por favor, tente ficar calma. Você não deveria estar preocupado? Absolutamente impossível. A mulher imediatamente começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. Bem, como não se preocupar quando a arbitrariedade está acontecendo? Foi enquadrado, como você pode não entender? Gemeu Irma, sem sentir as mãos carinhosas do filho, ele é um homem honesto. Ele nunca pegou o centavo de outra pessoa e olhou de soslaio para ninguém. Foram eles que decidiram sair e tornaram isso extremo. Como provar isso? Onde encontrar proteção? Com cada palavra de uma mãe. Jack ficou mais escuro. Mais uma vez ele se deparou com o que estava além de suas forças e com o que não podia influenciar de forma alguma. Voltando para casa, Irma foi temporariamente distraída de sua própria doença. Todos os seus pensamentos estavam ocupados com o destino de seu marido. Ela procurou advogados, oferecendo-lhes todas as suas economias para tirar o marido da custódia, mas sem sucesso. O fisco, ao saber das infrações, apegou-se fortemente à empresa, não dando chance sequer de escapar da punição a todos os envolvidos na fraude. Recusar-se a tomar a medicação foi um erro fatal para Irma. A mulher se queimou na frente do filho em questão de semanas. Jack não conseguiu acordá-la naquela manhã, apenas 3 dias antes do julgamento de Peter. Mãe, não, acorde, eu imploro, abra os olhos. Seu namorado estremeceu de horror, olhando para o corpo sem vida de sua mãe. Ele já passou por isso antes. Ele não podia perder sua família novamente. Não me deixe. Não, por favor, acorde. Mas os apelos de Jack ficaram sem resposta. Convidados raros vinham à casa para apoiá-lo. Muitos viraram as costas para uma família decente após o escândalo da fraude. Eles não eram mais lamentados ou respeitados, suspeitando que o filho de Peter era um mentiroso e astuto tão desesperado quanto seu pai desavergonhado. O marido de Irma, que estava detido até o julgamento, ficou arrasado com a notícia da morte de sua esposa. Ele gritou, soluçou, socou as paredes e estava pronto para esmagar qualquer um em seu caminho, mas não ficou mais fácil para ele. Um homem em um instante perdeu todos os seus entes queridos. Ele nunca mais verá sua esposa e filho. Afinal, muito provavelmente, ele será enviado novamente para um orfanato e ele próprio perderá sua liberdade por muitos anos. E tudo por causa de sua credulidade. O homem ficou tão feliz com a confiança de seus superiores, sem suspeitar que com a ajuda dele mãos desonestas. Os líderes planejavam partir se fossem descobertos. Peter tinha sido inteligente e calculadamente enquadrado. Seu defensor público não podia competir com os advogados dos patrões. O homem entendeu que não poderia escapar da prisão, mas esperava a clemência do tribunal. A reunião foi pública. A imprensa estava presente, tentando distorcer cada palavra que ele disse naquele dia. Foram impiedosos com todos os participantes do processo, não tendo medo de discutir em seus artigos a morte da esposa de um dos réus. Em momentos como este, Peter ficava furioso. Ela lutou para controlar suas emoções quando o promotor apresentou a história de que Peter sabia sobre as atividades ilegais da empresa e, além disso, ele concordou em participar disso por grandes bônus, porque esperava curar Irma. Na sua opinião, arrisquei tanto pelos centavos que qualquer pessoa sã recebia,
tendo decidido isso, teria exigido o pagamento do tratamento integral para minha esposa. Perdi toda a minha família para uma acusação injusta. E você é o réu, acalme-se, o juiz exortou estritamente o homem a parar. Mas Peter tinha mais a dizer. Ele mal conseguia conter sua raiva, temendo que a mídia voltasse a publicar artigos ruins sobre sua agressividade descontrolada e o que mais uma pessoa tão imprevisível poderia ser capaz. Apesar da sinceridade das palavras de Peter, o tribunal considerou que as evidências de sua inocência não eram claras o suficiente. O homem foi condenado a 11 anos junto com o resto dos réus. Agora a esperança em seus olhos se foi para sempre. Ela não conseguia aceitar seu destino, sabendo que seu filho foi deixado sozinho lá e ela estava novamente passando por uma terrível tragédia. O homem não se importava com a vida na prisão. Ele estava deprimido por não ter permissão para comparecer ao funeral de Irma e se despedir dela uma última vez. Os eventos das últimas semanas ainda estavam na minha cabeça. Tudo virou de cabeça para baixo muito abruptamente. Ele parecia não viver sua própria vida, sem suspeitar que um dia poderia perder tudo. Jornalistas visitaram Peter várias vezes. O homem pensou que esta era sua chance de dizer a verdade. Prestar homenagem à memória da falecida amada esposa para pedir desculpas ao filho abandonado, que está novamente sozinho com um mundo cruel. No entanto, apenas os jornalistas não se interessaram e queriam extrair do homem mais detalhes sobre os negócios sujos da empresa, acreditando que o tolo desistiria de luto e estaria mais disposto a fazer contato do que seus respeitáveis líderes. Eles ainda aguardavam a revisão do caso e os advogados os proibiram de receber visitas e de discutir o caso com qualquer pessoa. Peter teve permissão para ver seu filho apenas uma vez. O representante das autoridades tutelares não gostou de acompanhar o cara até a prisão, mas esse era o trabalho dele. Pai. A voz do menino estava embargada pelas lágrimas. Assim que viu o pai, já havia conseguido visitar o refeitório da prisão. O homem tinha um lábio partido e olhos inchados. Que te fizeram? Você deve ser protegido? Qualquer um vai entender que você foi incriminado. Você não merecia. Peter observou Jack crescer. Novas dificuldades o endurecem mais tarde. E agora as emoções estavam no limite. O menino não queria se separar do pai, não conseguia nem vê-lo do outro lado do vidro da sala de reunião. Perceber que o pai passará os próximos anos trancado como uma fera. Eu não queria que você me visse assim, admitiu Peter. Não é tão ruim assim, não se preocupe. Não podemos pular datas. Afinal, você não terá permissão para aparecer aqui novamente. Eu vou escrever, e você me escreve tudo. Mesmo estando longe, estou sempre com você. Não vou esquecer você, nem minha mãe, nem por um segundo. Te amo, filho. Não se esqueça. Naquele dia eles se viram pela última vez. Jack foi transferido para um orfanato. Desta vez em um estranho. Lá a vida era mais fácil. O cara até fez amizade com alguns caras. Eu me apaixonei pela primeira vez, mas foi difícil ajustar. Ele não podia imaginar que uma nova rodada do destino levaria de volta aqueles tempos em que ele estava sozinho neste mundo. Você vai se tornar um médico. Só não desista, aconselhou o camarada Senioriton, quem se formou aqui nem sempre tem a sorte de morar com pais normais. Você foi bem educado. Não discuta. Vou cuidar de você também, Jack sorriu para o menino, vou melhorar seus estudos e você terá uma educação decente. E assim aconteceu. O menino lutou por seu objetivo e não se esqueceu do amigo. Eles estiveram em contato até agora e trabalharam na mesma clínica. Apenas uma colega desaprendeu a ser enfermeira. Ambos ficaram felizes com sua escolha. Afinal, Ethan nem esperava conseguir algo nesta vida. Jack lembrou que foi mais difícil para ele voltar ao abrigo na segunda vez do que na primeira. Quando criança, esperava um adulto forte que cuidasse dele, se tornasse um apoio, indicasse em que direção seguir. E aos 17, ele teve que se forçar a seguir em frente. Não desista do sonho, não perca a esperança, alcance a libertação do pai e reencontre-o. Para ocupar o seu lugar ao sol.
O cara aprendeu diligentemente a não gastar dinheiro com entretenimento, não perdia um parceiro, não buscava caminhos fáceis e não brigava com os professores. Ele agradeceu ao destino por trazer-lhe um valioso enérgico, mais sensível e simpático. Às vezes você acha que nem chegou perto de merecer a si mesmo, dizia a mulher ao marido naqueles raros momentos em que os dois se cruzavam à noite após o turno, nossa felicidade parece incrível. Afinal, nem todos os casais são iguais. Nós dois merecemos. Estamos trabalhando em nós mesmos e daremos ao nosso anjo apenas o melhor. Ela deve saber o que significa a atenção dos pais, respondeu Jack, acariciando a esposa. Mas, além das lembranças calorosas de Peter, surgiram em sua cabeça sensações desagradáveis contra a U200B contra a U200 que ele experimentou ao não receber uma resposta às cartas de seu pai. No início, o cara escrevia constantemente em detalhes, contando sobre qualquer mudança na vida. E escaramuças com a galera sobre novos amigos, sobre simpatia, sobre a competição em que conquistou o primeiro lugar. Ele estava interessado nos assuntos de seu pai, sua saúde. É possível apelar e eles podem se ver? Cada semana sem uma carta de Peter era deprimente para Jack. Ele estava terrivelmente preocupado com o destino de seu pai e não sabia o que estava acontecendo com ele. Por que ele não escreve? Por que o ignora? Mais tarde, a emoção foi substituída pela raiva e decepção com o Papa. Jack não queria acreditar que seu pai não precisava dele. Mas ele estava cercado por crianças abandonadas por seus pais por sua própria vontade. E ele foi adotado. Deixá-lo foi mais fácil. Você está entediado? Ethan tocou o ombro do amigo depois que as luzes se apagaram, enquanto ele se sentava à janela relendo suas próprias cartas para o pai, que nunca ousava enviar. Ela não queria mandá-los para o vazio e se perguntar se Peter os leu. Não, respondeu Jack com raiva, ele não precisa de mim. Por que eu deveria pensar nele? Ethan suspirou. Eu não entendo seus sentimentos. Não me lembro dos meus pais. Eu tinha 2 anos quando eles perderam os direitos dos pais. Os irmãos mais velhos foram encaminhados para outro abrigo e eu fui enviado para cá. As autoridades tutelares esperavam que meu filho fosse adotado mais rapidamente. Mas como você pode ver, o menino abriu as mãos, não fique com raiva de seu pai. Você nunca sabe o que poderia ter acontecido com ele. De repente ele foi transferido para outro bairro e o endereço foi perdido ou algo pior. Mas ele ficou tão ofendido com o pai que não conseguiu encontrar uma única desculpa decente para si mesmo. Demorou muito para aceitar a perda de interesse por si mesmo. As emoções o dominam e ele se esforça para crescer como uma pessoa decente. Afinal, atrás dele ele não tinha mais apoio, não havia amor incondicional e nem mentor. Agora Peter estava sentado em frente a Jack, completamente irreconhecível. Se não fosse pela cicatriz, ele poderia não ter adivinhado que o pai adotivo há muito perdido estava sentado à sua frente. Sob seu olhar, o homem se inquietou e olhou para o gentil estranho, pagando por sua compra. Sua filha? Peter perguntou, olhando para a garota loura e bem educada que soou o alarme. Sim, Lori é minha filha e sua neta, pai, Jack disse com dificuldade, sou eu, Jack. Eu te reconheci pela cicatriz. O vagabundo olhou atentamente para o estranho, examinou seu rosto e reconheceu o olhar. Os ombros do homem mais velho tremeram. Ele abaixou o rosto e se cobriu com a manga do casaco. De repente, ele se levantou, prestes a sair, porque não estava pronto para encontrar seu filho. Não agora, não assim. A culpa era grande demais para ver seu filho adulto saudável, bem-sucedido, começando sua própria família. Você não pode ir assim? Apenas olhe para mim. Eu não me importo com o que acontece com você, como você está. Eu sou seu filho. Eu sou o único que resta com você. Ou se tornou um hábito sair? Pedro parou. Foi difícil para ele suportar o julgamento na voz de Jack, mas ele estava certo. Ele poderia ficar com raiva o quanto quisesse. Ele tinha motivos para odiar o pai. Pai, não fique bravo. Lauren pegou a mão de seu pai, pressionando sua mão para baixo.
Ele lembrou que sua filha estava por perto, que ele poderia estar com medo. Que ela não precisava ver suas emoções. Está tudo bem, querida, não se preocupe. Fiquei um pouco chateado, mas não é nada, enfrentei as emoções. Jacob. Ele sugeriu que seu pai falasse em um ambiente diferente no jantar da recepção. Mas o velho protestou. Olhe para mim, as pessoas ficaram imediatamente assustadas. Não serei bem-vindo em lugar nenhum, disse ele, envergonhado de si mesmo. Não desta forma. Representava um encontro com seu filho. E, em geral, parei de pensar há muito tempo que merecia me comunicar com ele. Jack conduziu o pai e a filha até o carro, desistindo de todas as desculpas que pôde inventar. Se você tiver vergonha de se mostrar em público, nós o ordenaremos. Minha família não vai se importar. E você também pode tomar um banho. Que tal algo com roupas? Pedro cedeu. No fundo, fico feliz que seu filho não dramatizou, xingou na rua e insistiu sozinho, mostrando que ainda há chance de estabelecer comunicação. Laurie olhou com curiosidade para o velho tio, para quem seu pai não parava de olhar. A garota não entendeu como eles se conheceram. Por que o papai não contou a ele sobre o vovô antes? 1 milhão de perguntas giravam na cabeça da menina, mas ela ainda não ousava fazer nenhuma, com medo de que o pai ficasse ainda mais chateado. Quando Peter ficou na frente de seu filho com suas roupas limpas sobre os ombros magros, ambos olharam para baixo. Um velho tinha vergonha do que havia trazido para si pela embriaguez constante dentro e através do corpo, e seu filho não conseguia aceitar o fato de que o homem que era um exemplo dele respirando com dificuldade e saúde agora estava muito mais baixo e tímido. Mais magro, tornando-se uma cópia irreconhecível de seu antigo eu. Ele tentou não ser rígido com o pai, mas às vezes pensamentos de raiva apareciam em seu rosto. Com sobrancelhas minúsculas e um sorriso irônico. A conversa entre parentes acabou sendo difícil. Jack pediu à filha que brincasse um pouco em seu quarto e a beijou, instando-a a não ter medo. Na prisão, perdi meu coração. Não encontrava forças para continuar. Todos se recriminavam pelo que aconteceu com a nossa família, explicou Pedro em meio às lágrimas, não tenho perdão. Eu não posso confiar nele. Mas meus pensamentos sempre estiveram com você. Fiquei muito doente na prisão. Tornar-se um visitante frequente da enfermaria. E quando ele estava saindo, ele pegou a garrafa. Como eu queria beber todos esses anos. O velho admitiu que havia caído completamente. Após sua libertação, ele viveu sem propósito, sem esperança de se tornar um membro pleno da sociedade novamente. O trabalho não correu bem. Nenhum dos velhos conhecidos tinha pressa em ajudar. Rejeitado quando solicitado. Então Peter ficou com raiva, inundando a desesperança com o álcool, começou a vagar, implorando na rua. O suficiente aqui apenas para uma garrafa e lanches. Não tenho casa própria, pregando aqui e ali, foi aí que peguei uma úlcera. Como eles sobrevivem? Depois de ouvir a triste história de seu pai por quase 20 anos, Jack suspirou profundamente ao perceber o quão difícil era para ele. Ele perdeu a esposa e o filho. Confie em você, no seu amanhã. O homem não tinha força moral para se restaurar na sociedade e não queria parecer indefeso e podre por dentro na frente da criança. Jack queria contar mais sobre si mesmo. Para mostrar que conquistou tudo o que sonhou, independente das circunstâncias. Eu queria mostrar a carreira e o bem-estar financeiro da minha família. Mas então pareceria estúpido. Não foi assim que Irma e Peter o criaram. Faremos a operação em breve, falou em tal tom que Pedro não pensaria em recusar, caso contrário, você morrerá. E acabei de te apresentar a minha filha. Quando escureceu completamente lá fora e as conversas ficaram menos tensas, Jack percebeu que não poderia deixar o pai sair. Quem será depois disso? Permitir que ele fique sem teto depois de tantos anos separados? Não, o que você é? Não posso ficar, protestou Pavel em voz alta, sentindo-se um fardo. Ele sabia que seu filho era um homem decente. Por um senso de dever, ele não o deixará. Não discuta.
A esposa vai entender. Eu vou te contar tudo. Anne soube de tudo pelo telefone e não ficou chateada ao saber dos hóspedes em seu apartamento. Ela estava mais preocupada com o estado moral do marido, que nunca parava de pensar em se reunir com o pai. Você acha que ele pode ser confiável? Se você lhe oferecer um emprego, ele estará pronto para voltar à vida normal ou correrá imediatamente para uma garrafa? Perguntou a mulher. Cansado, encontrando alguns minutos para descansar. Eu não sei, Jack respondeu honestamente. Farei o que estiver ao meu alcance. Vou tratá-lo e consertar pelo menos nossa clínica. E aí está a sua escolha. Não tenha medo, não vou deixar que ele tire dinheiro de nós e cause problemas. Mas ele não é esse tipo de pessoa. Que agora somos estranhos, mas eu o conhecia antes. Depois de passar nos testes e passar no exame operacional necessário, Peter estava pronto para se despedir da doença. E a operação foi feita pelo colega de Jack. Ele mesmo não entrou na sala de cirurgia. Tudo correu bem até que o homem precisou de uma transfusão de sangue. O tipo de sangue era raro e o filho de Peter disse que tinha o mesmo. Você sabe o que isso significa? Perguntaram a ele no laboratório. É bem possível que sejam parentes de sangue. Jack não precisava ser lembrado. Ele imediatamente pensou assim. Depois de consultar sua esposa, ele decidiu solicitar um teste de DNA no laboratório. Seus resultados confirmaram as suspeitas. O homem era filho de Peter. Não entendo nada, murmurou, sentindo a mão de Anne em seu cotovelo, que correu para apoiá-lo. Anne olhou por cima do ombro e ficou boquiaberta de surpresa. Bom como? Você nasceu em uma família diferente. Apenas uma pessoa pode saber a resposta. Jack mal podia esperar para falar com seu pai. Mas ele o ataca com perguntas logo após a operação. Foi estúpido. Na sala, a nora, o filho e a neta aguardavam o seu despertar. Bem-vindo de novo. Anne disse com um sorriso enquanto cumprimentava o Peter acordado. Olá, Jack sentou-se na cama de seu pai e tocou sua mão, tudo correu bem. Mas é melhor você descansar por enquanto. Vamos deixar você se necessário, peça à enfermeira para me enviar. O homem suportou vários dias antes de ir até seu pai em busca da verdade. Ele ainda não acreditava que eles eram parentes. Depois de se encontrar com o filho, Pedro quis contar tudo, mas não teve coragem. O relacionamento deles só melhorou e ele ainda não se preparou para um novo choque. Lamento que você tenha se encontrado em tal situação novamente por minha causa, disse um velho amargamente. Tivemos um caso com sua mãe Nicole. Nos conhecemos por acaso. Então eu estava solteiro. E sou casado com Irma. Ela nunca soube dos meus segredos. Não tive coragem de confessar. Minha pobre Irma. Quanto ela recebeu? Eu nunca olhei para outras mulheres. Tendo-se casado, ele pensou em diversidade e outras bobagens. Tudo aconteceu por si só. Peter disse que Nicole, na juventude, tentou evitar a supervisão estrita do pai, procurando um parceiro adequado para o casamento. Embora ela seguisse seus desejos, ela queria mais liberdade e muitas vezes fugia de casa para passear pela cidade, conhecer a vida, ganhar alguma experiência e não obedecer primeiro ao pai e depois a ela o tempo todo. Marido. Ela sabia que quando se casasse não teria essa oportunidade. Será impossível jogar fora qualquer coisa que ofusque a família. A menina adorava passear por ruas desconhecidas, jantar em lugares bonitos, admirar o jogo dos músicos de rua nas praças e alimentar os pobres animais. Certa vez, 2 rapazes se envolveram por causa dela, que insistentemente demonstraram o desejo de conhecer uma moça sem graça, que não sabia metade das palavras que aqueles rapazes pronunciavam. Tal reunião foi um horror. Ela não sabia como fugir da perseguição, então pediu ajuda a um jovem que caminhava em sua direção. Acontece que me lembrei dos momentos da juventude de Pedro. Para derrotar a esperança dos canalhas, não era preciso muita força. Eu gostei dela imediatamente, e ela gostou de mim. Não consigo descrever os sentimentos que ela despertou em mim. Sempre fui pensativo.
Mas em sua presença por um dia ele não conseguia pensar direito. Eu não poderia recusar. Ela começou a correr em minha direção. Tivemos que nos esconder de olhos curiosos para não causar problemas. Percebendo a depravação de seu relacionamento, os amantes ainda decidiram romper o relacionamento. Além disso, o pai de Nicole arranjou um namorado para ela e já se lembrava da namorada. Naquela época, ela descobriu que estava esperando um filho. Era terrível desonrar a honra da família. Mas a jovem não escondeu a verdade do noivo. Respeitando-o, desde o primeiro encontro, William ficou fascinado com a facilidade da brevidade da noiva, e por isso a perdoou por tudo. Mas com a condição de que de agora em diante eu obedecesse em tudo, havia mais para a nobreza do que para mim. Eu não suportava a separação e deliberadamente estendi a mão para William, para que às vezes eu pudesse visitá-los e vê-la. Ela ficou horrorizada quando me viu pela primeira vez na sala de jantar de sua casa. Nicole não quis me ouvir, evitou ficar sozinha e permaneceu fiel ao marido no futuro. E por isso a perdoou tudo. Mas com a condição de que de agora em diante eu obedecesse em tudo, havia mais para a nobreza do que para mim. Não pude suportar a separação e deliberadamente estendi a mão para William, para que às vezes eu pudesse visitá-los e vê-la. Ela ficou horrorizada quando me viu pela primeira vez na sala de jantar de sua casa. Nicole não quis me ouvir, evitou ficar sozinha e permaneceu fiel ao marido no futuro. E por isso a perdoou tudo. Mas com a condição de que de agora em diante eu obedecesse em tudo, havia mais para a nobreza do que para mim. Eu não suportava a separação e deliberadamente estendi a mão para William, para que às vezes eu pudesse visitá-los e vê-la. Ela ficou horrorizada quando me viu pela primeira vez na sala de jantar de sua casa. Nicole não quis me ouvir, evitou ficar sozinha e permaneceu fiel ao marido no futuro. Mas com a condição de que de agora em diante eu obedecesse em tudo, havia mais para a nobreza do que para mim. Eu não suportava a separação e deliberadamente estendi a mão para William, para que às vezes eu pudesse visitá-los e vê-la. Ela ficou horrorizada quando me viu pela primeira vez na sala de jantar de sua casa. Nicole não quis me ouvir, evitou ficar sozinha e permaneceu fiel ao marido no futuro. Mas com a condição de que de agora em diante eu obedecesse em tudo, havia mais para a nobreza do que para mim. Eu não suportava a separação e deliberadamente estendi a mão para William, para que às vezes eu pudesse visitá-los e vê-la. Ela ficou horrorizada quando me viu pela primeira vez na sala de jantar de sua casa. Nicole não quis me ouvir, evitou ficar sozinha e permaneceu fiel ao marido no futuro. Quando descobri que William estava criando meu próprio filho, não pude deixar de visitá-lo, esperando vê-lo pelo menos algumas vezes. Observe como você cresce. É por isso que eu estava tão ansioso para adotá-lo para que pudéssemos finalmente ficar juntos. Eu não podia deixar estranhos te levarem embora. E eu nunca confessei. Ele a havia machucado muito. Mas ela te amava de todo o coração. Minha confissão poderia estragar o relacionamento entre todos nós. Eu vi como eles são apegados um ao outro. O fato de Peter ser o próprio pai de Jack parecia incrível para ela, mas ela não conseguia acreditar. Como isso aconteceu? Sua doce e terna mãe. Vagas lembranças que ainda permaneciam nas profundezas de sua memória. Ela não estava feliz com William, a quem o homem considerava seu pai. Talvez antes de condenar esse relacionamento, ele não tivesse entendido seus pais de sangue, mas no auge de sua idade ele não lançou acusações. Ele próprio teve um destino difícil e não pensou que poderia julgar o de outra pessoa. Eu sei que é demais para você. Afinal, toda a sua vida você se considerou o pai de outra pessoa, disse Peter com um olhar culpado. Não, o que você é? Ele prendeu o filho, estou surpreso. Mas foi você quem me criou. Você estava perto de mim e ele não me deixou quando fiquei órfão. Se você não se importasse, me deixaria aos cuidados do Estado. O homem mais velho começou a chorar de emoção. Orgulho de seu filho e arrependimento pelos anos perdidos quando ela não contatou Jack colidiram dentro dela. Ele não merecia tal filho, porque perdeu a fé. Ele deixou o menino confiar apenas em sua própria força. Mas vou ficar com suas cartas, filho.
Eu os conheço de cor. Jack abraçou o pai, com vontade de nos proteger das lágrimas que vinham. Mesmo que ele guardasse rancor contra ele antes, sem admitir, mas agora ele percebeu que estava pronto para colocá-lo no passado. Ela nunca deixaria seu pai, não agora que o havia encontrado novamente. Ele cresceu há muito tempo, tornou-se independente e tornou-se o chefe de sua própria família. Ele ficou satisfeito com a presença de um ente querido por perto. Com ele, ele poderia se sentir como uma criança carente e despreocupada novamente. Como combinar memórias dos velhos tempos quando a mãe ainda estava viva? Após receber alta, Peter tentou ajudar, limpando o apartamento enquanto as crianças trabalhavam. Brincava com a neta, levava-a para os cursinhos escolares, fazia quebra-cabeças e charadas. Da trêmula amizade do avô e da neta. Os pais de Lori foram levados a fotografá-los juntos. A menina gostava muito do avô. Ela rapidamente se apegou a ele e agora queria andar com ele mais do que com o pai. Eu também me senti próximo dele quando fui adotado, Jack assentiu, caminhando em direção ao pai, ele sempre soube encantar. Todas as crianças da vizinhança eram assim. Peça-nos para ir pescar. Seus pais não tinham paciência para explicar algo com calma para as crianças. E o pai nunca levantou a voz. Ele sabia como interessar. Talvez não devêssemos chamar a babá ainda? Anne sugeriu, vendo que a filha de Peter estava em boas mãos. Você está certo, ele é um verdadeiro homem de família. O que é uma ótima ideia. Acho que os dois vão ficar felizes. Encontrar moradia separada para Peter estava fora de questão. A família de Jack estava tão acostumada com um parente que não queria se separar dele. Ele próprio tinha medo de ser um fardo, pensando que poderia decepcionar o filho se relaxasse. Depois de se reunir com sua família, ele não bebeu mais uma gota de álcool. Ele tinha um poderoso incentivo para desistir. Recuperou um lar acolhedor e laços familiares que não trocaria por nada. Filho, você disse que ajudaria na obra? Acho que está na hora, sou bem forte e posso ser útil, o pai iniciou uma conversa alguns meses depois. Durante esse tempo, ele realmente começou a se sentir mais saudável e mais leve. Tendo desistido do álcool e comendo alimentos saudáveis regularmente, ele ganhou um peso normal e estava confiante em suas próprias habilidades. Posso falar com os colegas. Há um lugar para uma enfermeira em nossa clínica. Você irá? Eu vou. Pedro acenou com a mão. Tudo vai caber em mim e será conveniente começar a trabalhar juntos. Peter foi à clínica e rapidamente se acostumou com o novo local. Durante sua prisão, ele teve que fazer muito trabalho duro, sem a oportunidade de descansar, então o trabalho na clínica parecia celestial para ele. Os colegas prontamente o aceitaram em sua empresa. Com interesse, ouvindo as histórias com as quais gostava de compartilhar. Um dia, no elevador, Peter encontrou Tina, a enfermeira-chefe. A mulher está viúva há muito tempo. As crianças moravam em outra cidade e raramente a visitavam. O único consolo eram as videochamadas quando ela podia ver os netos crescerem. Sim, o que é isso? Ela ficou indignada baixinho, entrando no elevador com um telefone, um pedaço de metal inútil. Com licença, posso ajudar? Peter descobriu qual era o problema e corrigiu o problema no smartphone da mulher rapidamente. Oh, muito obrigado. Não entendo nada dessa nova tecnologia. Filha e marido deram e não explicaram direito como usar. Meu prazer. Eu mesma sou uma neta aos 7 anos de idade em ou você ou com qualquer dispositivo que caia em minhas mãos. A partir desse momento, Peter e Tina se encontraram na agitação da clínica. Às vezes não se encontravam no computador e podiam almoçar juntos, coniventes tanto que os colegas tinham que trazê-los de volta à realidade. O romance entre eles começou facilmente e sem preocupações desnecessárias. Ambos eram livres, já tinham filhos adultos. Por que eles deveriam ter vergonha agora? Não pensei que na minha velhice teria a sorte de conhecer uma mulher como você, disse Peter baixinho à sua escolhida, você não se recusará a conhecer minha família. Vamos jantar. É verdade que ambos são médicos e será problemático se encontrarem ao mesmo tempo.
Sim, somos todos fofoqueiros. Não há nada a esconder. Tina concordou, mas mesmo assim ficou encantada com a oferta, já era a hora. Na véspera de Ano Novo, o apartamento de Jack encheu-se com a agitação das risadas das crianças, o farfalhar dos embrulhos de presente e o cheiro das tangerinas. Os filhos de Tina e Peter se reuniam sob o mesmo teto para conhecer e aprender com seus pais sobre o desejo de se casar. O público recebeu a notícia com aplausos, assobios e um brinde à plateia, para a alegria dos futuros noivos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.